Olá, queridos amigos, estamos começando mais um Vida Sem Vícios, aqui pela Rádio Mundial, rádio que acredita na vida. Eu sou Plínio de Souza, começamos aqui o programa hoje com o tema alcoolismo, as problemáticas do alcoolismo, né? Alcoolismo, algo que é tão comum hoje já em dia, né? E há muito tempo, né? Tanta gente com a problemática do alcoolismo. E então tanta gente que precisa se resolver dessa problemática, e a gente mantém aí por muito tempo isso como sendo algo que faz parte, né? As pessoas tendo o alcoolismo como algo natural, só que é algo que precisa ser trabalhado, e nós vamos então hoje explorar um pouquinho mais sobre isso. A princípio, respondendo a seguinte pergunta: quais são os motivos que levam ao alcoolismo? Quais são os motivos? Do meu ponto de vista, o primeiro motivo é justamente a facilidade de entrar em contato com o álcool. O álcool é uma droga, como qualquer outra droga. No entanto, é uma droga usada de uma maneira livre e sem controle, né? O que faz com que muita gente abuse. O uso das bebidas alcoólicas é muito antigo na humanidade. Beber esporadicamente em rituais ou festividades faz parte da nossa cultura há milênios. Estudos apontam que cerca de 50% dos brasileiros de 18 anos ou mais, ou seja, acima de 18 anos, fazem uso do álcool pelo menos uma vez por semana. Não é incrível isso? Metade da população bebe com uma certa frequência, pelo menos uma vez por semana. E 12% é viciada. Olha só, 12% depende do álcool. É muita gente, né? A maioria bebe socialmente, mas nós temos aí uma quantidade gigante, mais de 10% da população dependente do álcool. Quais são os motivos que levam ao alcoolismo? Essa facilidade, né? É algo que é cultural, faz parte, então a gente usa o álcool para se divertir. O álcool, ele funciona como uma ajudinha para que a gente possa se soltar mais nos relacionamentos, para que a gente possa se divertir, para que a gente relaxe. Então, quando você está no social, numa festa, num barzinho, num lugar, você usa o álcool para relaxar as tensões, para facilitar o afeto, né? A gente consegue, então, rir mais, se divertir. Então, uma droga que atua no sistema nervoso, que atua no psicológico e no físico, deixando as pessoas mais soltas. Ela facilita a interação, facilita a diversão, né? Ok, e muitas pessoas usam a droga nesse sentido de vez em quando, né? Mas não se viciam nela. São pessoas que podem ficar sem beber durante longos tempos sem sentir falta. Agora, algumas pessoas vão ficando dependentes, vão dependendo do álcool e sentindo muita falta do álcool e de outras drogas também, mas falando de alcoolismo, algumas pessoas acabam usando o álcool como remédio, não só como um auxiliar na diversão. Acabam não tendo mais o uso recreativo apenas, mas também o uso dependente. Por que algumas pessoas passam do uso recreativo ao uso dependente? São as pessoas que usam de maneira excessiva, né? Que usam de maneira abusiva, ou seja, usam toda semana, primeiramente o final de semana, depois vai aumentando, né? De quinta a domingo, de quarta a domingo. Mas é comum ter alcoólatras de anos de alcoolismo do final de semana, ou seja, bebe sexta, sábado e domingo, e acha que não é alcoólatra, mas não consegue ficar nem um final de semana sem beber. O que acontece? Na verdade, antes dele entrar na crise de abstinência, que ela vem lá pelo quinto dia, que a pessoa começa a sentir a falta para valer, né? Ou seja, antes disso ela bebe de novo. Então, bebeu até domingo, segunda-feira, tá com o tanque cheio ainda, terça-feira tudo bem, na quarta já começa a pensar que o final de semana está chegando, na quinta-feira já está esperando chegar, sexta-feira bebe de novo e assim vai, né? Então, quais são os motivos que fazem com que a pessoa se vicie?
Normalmente a pessoa que se vicia é aquela que usa o álcool como remédio. É aquela que não consegue se divertir, estar plena sem o álcool. A pessoa que usa de uma maneira recreativa, ela se diverte mais ainda com o álcool, mas sem o álcool ela também se diverte. Agora, aquela pessoa que sem o álcool ela não se sente plena, não se sente suficiente, ou seja, sem o álcool ela se sente travada, não é ela mesma, então ela começa a perceber que ela depende do álcool para estar solta e feliz nos relacionamentos. E aí ela continua bebendo sempre. Não passa pela cabeça mais se divertir sem o álcool. Então ela vai bebendo sempre. Sempre. Porque se ela não beber, ela fica estranha. Os outros ficam soltos, se divertem, ela fica estranha. Então ela precisa beber, né? Só que o corpo, quimicamente, ele precisa se ajustar por conta de tanto excesso de substância. Esse excesso de substância faz mal. E o corpo precisa se ajustar quimicamente para funcionar mesmo com tanto álcool intoxicando o sistema. E aí o que acontece? O corpo também começa, a partir do momento que ele fica organizado, acoplado com o álcool, quando a pessoa tira o álcool, o corpo sente, ele tem uma crise de abstinência, ele começa a ter os efeitos da abstinência do álcool. Então ela ficou viciada quimicamente, tá? Mas o problema principal não é a dependência química, o problema principal é a dependência emocional, né? É o que está por baixo. A dependência química veio depois. Inicialmente havia dependência emocional. Então a pessoa que usava o álcool para conseguir ser ela mesma nos ambientes sociais. Esse é um dos motivos que a pessoa se tornam alcoólatras, tá? O outro motivo é a pessoa que usa o álcool como um relaxante. A pessoa que usa um álcool como um remédio para voltar ao equilíbrio. Tem gente que, por ser um pouco tímido, acaba gastando muita energia para conseguir manter uma identidade profissional no dia a dia. Ou seja, ao lidar com a sua profissão, com os desafios do dia a dia, a pessoa gasta uma energia excessiva para não travar, para não mostrar a sua insegurança, para conseguir se posicionar com firmeza. A pessoa gasta tanta energia que chega no final do dia, ela está estressada, ela está carregada, e aí ela acaba usando o álcool para aliviar, para neutralizar, para voltar para o equilíbrio, para relaxar os músculos. Lembra aquela história do peru de Natal? Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Vamos embebedar o peru para a carne ficar macia. Enche o peru de cana. Aqui, no interior também, aqui, algumas culturas faziam isso. Vamos encher o peru de cachaça. Enfiar a goela abaixo, cachaça no peru, porque aí a carne fica macia. Aí quando for matar o peru, você come uma carne macia. Pois é. Então, é isso que algumas pessoas fazem. Às vezes de final de semana só. Espera o final de semana para liberar toda aquela tensão da semana e aí se enche de cachaça, né, do álcool, seja da cachaça ou da cerveja mesmo, se enche de álcool e o álcool traz o relaxamento muscular. E a pessoa consegue se sentir aliviada de novo. E aí pronta para mais tensão na próxima semana. E aí ela vai acumular de novo mais carga de tensão para o final de semana relaxar. E aí tem gente que começa a precisar relaxar diariamente, precisa beber todo dia para relaxar. Porque acaba caindo na tentação de querer relaxar ao final do dia com a bebida. E aí tem gente que já de manhã já precisa beber para ir para o trabalho com menos tensão. E assim vai. Aí a coisa degringola de vez, né? Então, quer dizer, tem gente que usa o álcool para amaciar as tensões do dia a dia. E tem gente que usa o álcool para conseguir se divertir, porque sem o álcool não consegue se divertir. Essas pessoas se tornam alcoólatras, né? Elas pegam o álcool e usam o álcool como um pilar de sustentação. Porque sem o álcool elas não conseguem estar inteiras. Então o álcool as equilibra. No entanto, com o tempo, ele vai cobrando um preço caro, né? Com o tempo ele vai gerando uma série de problemas de saúde, de relacionamento familiar, financeiros, profissionais, e aí a vida vai degringolando, tá? Por que que o alcoólatra, em geral, recusa tratamento? Por que que a pessoa recusa admitir que é alcoólatra e depois que admite ainda recusa tratamento? Porque ele sabe que se ele parar de beber, emocionalmente ele vai ficar pior. Ele está numa sinuca de bico. O álcool está destruindo um monte de coisa, mas
está sustentando ele emocionalmente, ele consegue relaxar com o álcool, ele consegue ter um pouco de prazer na vida. Ele está numa sinuca de bico, porque o álcool agora já está destruindo um monte de outras coisas, né? Principalmente os relacionamentos familiares ali. No entanto, ele sabe que se ele ficar sem o álcool, se ele parar de vez de beber, ele vai ficar travado, ele vai ficar inseguro nos relacionamentos sociais, ele vai ficar sem lazer, vai ficar mais angustiado, vai sentir falta, ele vai ter que se afastar dos colegas, dos amigos de copo, e com isso se sentir estranho, porque se ele for até o encontro, ele não vai conseguir ficar sem beber. Também tem um dilema forte, que é ser visto pelos colegas como um doente, se ele assumir que ele é alcoólatra. Isso é complicado para a pessoa que depende do álcool, né? Mas principalmente porque ele sabe que sem o álcool ele vai se carregar de tensões, ou seja, ele não vai conseguir estar livre, estar bem. Então é um grande dilema, é uma sinuca de bico, a pessoa está presa ali entre as quinas do problema. Se eu beber, a minha vida vai degringolando mais ainda. Se eu ficar sem beber, emocionalmente eu fico mal, eu não fico inteiro. Esse é o problema. Então é importante saber que existem outras metodologias já. Hoje nós temos uma metodologia diferenciada, diferente do AA, ou seja, diferente de 12 passos apenas, ou seja, uma metodologia que não vai fazer com que o alcoólatra se torne um abstêmio incompleto, infeliz para o resto da vida, um herói da resistência. Né? Um atleta da resistência. Só por hoje, é mais um dia que eu consigo não usar. Quando a pessoa fica se controlando, ela para de beber, mas ela fica se controlando, ela muitas vezes se torna infeliz. Por quê? Porque ela tem ali cargas de insegurança que a impedem de viver socialmente, de se divertir, de se colocar com firmeza. Ou ela não consegue relaxar ao final do dia, algo falta. O alcoolismo não é causa, ele é consequência de uma estrutura emocional que não permite que a pessoa esteja bem como uma pessoa que é livre de vícios. Ela não consegue se divertir, ser ela mesma, se colocar, trabalhar, chegar em casa e ficar bem. Não consegue. No final de semana se divertir com os amigos sem beber, ficando bem. Né? Algo falta emocionalmente para a pessoa estar inteira assim. O trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano é, primeiramente, trabalhar essa estrutura profunda. Nós vamos trabalhar a estrutura profunda de modo que, naturalmente, a pessoa se sinta, primeiramente, inteira, equilibrada, com autoestima, autoconfiança, com um novo repertório comportamental, sabendo se colocar com firmeza na vida e também se divertir sem medo da opinião dos outros, né? Sem ter que agradar, sem ter que se esconder. Quando a pessoa está plena, aí fica muito mais fácil ela não precisar do álcool, porque ela já se diverte sem o álcool mesmo. Né? É possível, então, recusar o álcool, ou seja, o custo que o álcool traz de destruição de vida, de relacionamentos familiares, de saúde, agora fica alto demais. O custo-benefício não vale mais a pena, porque o benefício emocional que ele trazia, agora eu já tenho sozinho. Isso é independência química. Esse é o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano, um trabalho diferenciado. Venha conhecer. Se você tem problema com alcoolismo e não quer que isso se agrave, né? Não quer esperar chegar no fundo do poço, ou se você já tem alguém na sua família com esse problema, traga a pessoa ou venha você conhecer de perto um trabalho que resolve. O trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano, projeto Vida Sem Vícios, é independência química. Venha assistir uma palestra presencial ou venha para uma reunião individual a respeito, conhecer depoimentos de pessoas que passaram pelo processo, conhecer isso. Telefone 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.vidasemvicios.com.br ou no site da Ápice Desenvolvimento Humano, que é apsedesenvolve.com.br. E você pode assistir os nossos vídeos no YouTube. Pode chamar a pessoa que tem o problema do alcoolismo para assistir os programas, os vídeos. É só você procurar no YouTube o nosso canal. Digite lá Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube e entre no nosso canal do YouTube e assista todos os vídeos sobre dependência química e outros temas ainda. Eu gostaria de colocar para vocês o depoimento de uma pessoa que fez... Agora a gente vai trazer de vez em quando alguns depoimentos. Depoimento de uma pessoa que passou pelo processo. Vamos lá. Oi, Luci.
Como foi para você passar por esse método de tratamento aqui na APSE? Foi, assim, incrível. Incrível porque eu cheguei aqui uma pessoa tão pequena, e a APSE me proporcionou hoje eu ser grande. Como era a sua visão de futuro antes e como é agora, Lucy? Eu não via o futuro. O que eu fazia era como se fosse assim, eu queria me sedar para eu dormir 24 horas e não me levantar, porque eu não queria ver nem o dia, quanto mais o futuro. E hoje, um universo se abriu. Eu sinto ele até pequeno, diante de tanto que eu quero ser, ter e fazer. Foi doloroso para você, Lucy, passar por esse processo? Olha, essa palavra é incrível, doloroso, porque doloroso ou dolorosa era a minha vida a hora que eu cheguei aqui. Quando eu entrei aqui a primeira vez, eu estava muito dolorosa, muito dolorida, doía tudo. Era uma vida transtornada, dolorosa. Hoje, quando eu saí daqui já, logo as primeiras vezes, eu não sentia mais aquela dor. E não existe dor. O que existe é vida. Quantas sessões você fez, Lucy? Fiz 12 sessões. Quantos encontros? Foram 6 encontros. Sim. Ok. Bom, quem é a Lucy hoje, então? A Lucy é uma nova pessoa, uma nova mulher. Que antes eu não falava nem mulher, tinha até medo de falar essa palavra, de tão pequenininha que eu me sentia. Agora hoje eu posso dizer que eu sou uma nova mulher, uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa, aberta para a vida. E não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é realmente dessa vida, que eu tomei conta dela e ela tomou conta de mim. Você recomenda esse tratamento, esse tipo de trabalho para outras pessoas que são dependentes? Sim. Eu recomendo porque eu tive a minha vida de volta. E com o vício, com a bebida, ou seja lá qualquer substância que seja, a gente não vive, a gente morre a cada minuto. E o tratamento fez eu ter a minha vida de volta. A APSE me devolveu a minha vida. E não tem preço isso, porque isso que eu paguei por essas sessões é tão pouco diante de ter a minha vida de volta que eu não paguei nada. Eu ainda estou devendo para a APSE. Obrigada, viu, Lucy? De nada, eu que agradeço. E continue fazendo esse bem para as pessoas. Muito obrigada a vocês, por todos. Muito bem, esse foi o depoimento da Lucy. A Lucy é uma pessoa, nossa, maravilhosa, que tinha uma problemática de mais de 20 anos aí de vício do álcool, né? E que conseguiu se livrar, né, desse problema num processo muito breve, né? Durou aí 1 mês e meio o processo dela, 2 meses, foi um processo bem breve e que só foi possível a partir do trabalho profundo, né, das causas estruturais emocionais, né? Ou seja, se você não trabalhar o buraco, o vazio, né, o sentimento de vazio, a angústia, aquele sentimento que a pessoa precisa de alguma maneira neutralizar ou aliviar com o álcool, não tem jeito, né? E então, assim, uma gratidão pelo depoimento da Lucy. São poucas as pessoas que têm coragem de dar um depoimento, de se expor, mas essas pessoas são pessoas que querem também tornar possível isso para outras pessoas, né? Então elas se expõem dando depoimentos, mas de inúmeros, muitos casos que a gente atende, né? A gente tem, não são todos que querem se expor. Então um beijo para você, Lucy. Se você está ouvindo o programa, obrigado, porque o seu depoimento ajuda muita gente a entender como esse processo funciona. E voltando aqui ao tema, né? Por que os resultados convencionais
são tão baixos, né? Ou seja, de cada 100 pessoas que se internam numa clínica para desintoxicação e tratamento, de cada 100, 70 a 80 pessoas voltam a usar o álcool ali nos primeiros meses ou primeiros anos. Ou seja, muito baixo o resultado. Se a gente for colocar em 10 anos, se a gente for avaliar quem teve resultado ao longo de 10 anos posterior a uma internação, esse número cai para menos de 10. De cada 100, menos de 10 pessoas ficaram limpas, não voltaram ao alcoolismo. Não é terrível isso? Quer dizer, um número muito baixo o sucesso. Por quê? Isso se dá, do nosso ponto de vista, porque os métodos convencionais olham para o alcoolismo como causa e não como sintoma. Olham para o alcoolismo como algo que tem que ser, para uma pessoa com esse problema, como uma pessoa que tem que se desintoxicar e se conscientizar. Se conscientizar de que não pode usar, que tem que controlar, que tem que mudar de vida, né? Do nosso ponto de vista, o alcoolismo não é causa. Você não tem que controlar, não tem que conscientizar. Isso não é suficiente. 90% volta a usar, volta para o alcoolismo, então isso não é suficiente. Do nosso ponto de vista, para consolidar uma mudança de fato, é preciso olhar o alcoolismo como sintoma. Ele é o topo do iceberg. A base do iceberg é uma estrutura emocional disfuncional. Para que a pessoa desista de usar o álcool na vida dela, ela precisa conseguir ser feliz em si mesma. Ela precisa conseguir desenvolver uma estrutura emocional sustentável e comportamentos sustentáveis. Para isso, é preciso um olhar terapêutico mais profundo e um método eficiente com foco em reestruturação de base emocional para só então ter resultados de fato consolidados na vida de alguém, né? Ou seja, as intervenções medicamentosas são para aliviar sintomas, elas não vão resolver essas causas. Então é preciso olhar para essas causas. A abstinência também não vai resolver. A pessoa que consegue ficar sem usar, se segurando, não está resolvendo as causas. Ela consegue segurar durante um tempo e depois recai. Exatamente como uma pessoa com compulsão alimentar consegue fazer regime durante um tempo e depois recai, né? Para não recair, é preciso encontrar as causas da desestrutura emocional, o buraco, o vazio, a angústia, a ansiedade excessiva, a tensão excessiva, que faz com que a pessoa use a droga, a comida, o álcool como remédio. Encontrando essas causas, que na maioria das vezes tem a ver com estrutura de infância, processos mal resolvidos dentro da pessoa que a fazem se sentir incompleta, resolvendo isso, vem alívio, inteireza, vem uma nova maneira de se relacionar consigo, com a vida, um amor por si, um amor pela vida, coragem e confiança natural para se relacionar, seja na atividade profissional, seja no lazer. Completude, independência química, nem lembrar mais que antes bebia, que usava droga, nem lembrar mais, não sentir mais falta disso, é estar inteiro. Isso é o projeto Vida Sem Vícios da Ápice Desenvolvimento Humano. Venha conhecer, venha para uma reunião individual conhecer isso, ou venha para um processo em grupo, conhecer a qualidade dessa metodologia, entender o passo a passo do processo, assistir muito mais depoimentos de pessoas que passaram por isso. Liga para a gente no 0 Operadora 11 2361 5000. Atendimentos para gente de todo o Brasil. 0 Operadora 11 2361 5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br ou vidasemvicios.com.br. Assista os nossos vídeos no YouTube. Convide a pessoa que tem essa problemática para assistir. Se você é um familiar decidido a resolver esse problema, se envolva. Traga a pessoa para conhecer os diferenciais desse método. A maioria das pessoas que resistem, quando conhecem de perto os diferenciais desse método, aderem. Percebem que é para ser feliz e não para ser um infeliz herói da resistência se controlando, mas se mantendo infeliz. Não, é ser feliz primeiro para depois não sentir mais falta. 0 Operadora 11 2361 5000 e no YouTube digite Ápice Desenvolvimento Humano e assiste os nossos vídeos. Foi um prazer estar com você, muita evolução, muita inteireza sempre, tudo de bom e até o nosso próximo encontro.